A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanagildo e Exílio Moraes. Pergunta: vós sabeis que ainda temos dificuldade para distinguir com completo êxito o que é o bem e o que é o mal. Podemos ser castigados por isso? Atanagildo: as vossas vidas, apesar de serem rígidas pelo mecanismo da dor e dos sofrimentos físicos, ainda acrescidas das vicissitudes morais e econômicas, também possuem as expressões de alegria, da paz, de ventura e os momentos de divertimentos e gozos em comum. Decorrido o tempo necessário para que o espírito se liberte da matéria e encete o seu voo definitivo às regiões excelsas, ele verifica que todos os seus sofrimentos e tropeços registrados na sua jornada pelos mundos físicos nada mais significam que etapas educativas do processo de crescimento angélico. Então o próprio mal fica sendo compreendido pela alma como sendo um estado de resistência espiritual à sua própria ascensão, e ela não mais considera como castigos consequentes de pecados contra a moral divina. Deste modo, justifica-se o velho brocardo de que Deus escreve direito por linhas tortas. Cada fato ou cada ato que se registra na trajetória da vida do espírito, por mais inocente ou errado que pareça, a moral humana é sempre uma experiência salutar, que fica participando da consciência do espírito eterno. Pergunta: poderíamos saber qual foi o motivo fundamental da vossa aproximação com Cidália, da qual resultou o vosso noivado, depois interrompido com a vossa desencarnação? Desde que havia um certo determinismo nesse encontro na Terra, é de crer que deveria existir algum tipo de objetivo secundário, não é assim? Indubitavelmente, o meu encontro com Cidália na última existência carnal não foi apenas uma ocorrência fortuita, em virtude de nos encontrarmos atuando na mesma faixa vibratória de sentimentos e ideias. Embora com certas diferenças havia combinado antes no espaço conjugarmos os nossos destinos já alcançados no Velho Egito, a fim de realizarmos um apressamento espiritual na Terra, de acordo com o seu próprio karma. Cidália deveria se casar na existência material, mas não comigo, tanto assim que de fato casou-se com outro homem, a quem ela impunha profunda ascendência moral desde o passado secular. Tratava-se de um antigo adversário de vidas anteriores, já agora em via de renovação espiritual, a quem Cidália, com proveito para si mesma, deveria favorecer nos seus últimos esforços de redenção. Com as ascendentes biológicas da família de Cidália, atende muito bem às disposições orgânicas de sensibilidade nervosa e o tipo de sistema endócrino de que muito irei precisar em futuras encarnações no Brasil. Espero tornar-me seu neto até as proximidades do ano de 1970. O esposo de Cidália desceu da velha estirpe grega, descende da velha estirpe grega, que tanto forneceu escravos como preceptores à orgulhosa Roma dos Césares. E assim, na figura do meu futuro avô materno, ele muito me auxiliará no contato regressivo à linguagem psíquica da Grécia, que realizarei futuramente e que há evidência como fundamento da minha atual psicologia. Acresce também que a presença de acentuado ramo da linguagem romana no sangue e no psiquismo do esposo de Cidália, meu futuro avô, desperta-me a certos impulsos de comunicabilidade, senso artístico e gosto à música, tão característica da raça italiana. Esse pleno, que deverá ser norteado pelo departamento biopsíquico de minha metrópole astral, passou a ser concretizado exatamente no momento aqui de minha aproximação com Cidália, na última romagem terrena. Pergunta: desde que desencarnastes, em virtude de moléstia grave, conforme nos disseste, tendo guardado o leito por determinado tempo, e submetendo a um grande sofrimento físico, não indica isso que também tiveste que liquidar algum outro débito passado, de acordo com o que preceitua a lei do karma? Atanagildo: a dor não deve ser encarada assim, de modo tão radical, pois nem sempre é resgate de faltas. Mas sim um processo de aperfeiçoamento ou de técnica retificadora.
sendo que em muitos casos é apenas o efeito da ação sobre o meio em que o espírito atua. Se considerarmos a dor exclusivamente como resgate de delitos passados, teremos de procurar a origem do sofrimento de todos os animais e mesmo de muitos missionários, instrutores e religiosos que suportam o sofrimento para nos indicar a senda da verdade. Embora não esteja expiando culpas do passado, é certo que o cão morre triturado com as rodas dos veículos, o boi tanto sucumbe nos matadouros como em consequência de moléstias, enquanto os ratos morrem acossados pela peste ou caçados impiedosamente nos cantos sombrios dos velhos casarões. Desde que se admita o karma como uma lei mosaica do olho por olho, dente por dente, é evidente que teremos que supor que Jesus, pelo fato de ter sido crucificado, deveria estar resgatando delitos do passado. O pianista que pretende alcançar isso na sua carreira artística, ou o cantor que deseja a glória do sucesso lírico, sem dúvida terá que se entregar completamente ao seu treinamento e cultura musicais. Há de se fatigar inúmeras vezes, vivendo entre as angústias do êxito e do fracasso, sem que tudo isso queira dizer que se submeteu a um sofrimento para resgate de faltas. Há um determinismo nesse caso, mas não é apenas efeito da arte a que o indivíduo se dedicou, a qual pode ser elevada. Existe sacrifício, aflições, desconforto e aproveitamento criterioso do tempo. Qual o sentido da vida material, senão o de disciplinamento, senão o de um disciplinado experimento, para a qual o animal seja domesticado em suas paixões grosseiras, dando lugar ao anjo glorioso dos planos edênicos, através da dor que tanto atemoriza os seres humanos, opera-se um aperfeiçoamento, pois as formas inferiores terminam adquirindo qualidades superiores. Na dor mineral, o carbono bruto se transforma em combinação brilhante. Na dor vegetal, a videira podada se cobre depois de flores e frutos sazonados. Na dor animal, as espécies inferiores alcançam a figura ereta do homem. Na dor humana, o homem se transforma em anjo eterno. Em verdade, tudo isso não passa de um processo benéfico e sublime, disciplinado pela técnica que transforma um inferior em superior. Pergunta: já sabeis porventura que na terra ireis sofrer consequências além das determinadas em vosso próprio compromisso kármico? Atanagildo: conforme vim a saber no espaço, a minha desencarnação deveria se verificar entre 28 e 30 anos de idade terrestre, para que depois eu pudesse realizar o rápido estudo que ora faço no mundo astral, a fim de obter mais conhecimentos necessários para controlar o meu retorno à Terra, que provavelmente se dará entre 1965 e 1970, em face das modificações que já se efetuaram no orbe terráqueo, determinadas pelo karma do próprio planeta. O próximo milênio dar-me-á excelente ensejo para que eu possa consolidar as últimas ratificações mentais, a fim de retornar depois ao mundo de onde fui exilado há milênios, quando de sua seleção espiritual semelhante à que se inicia na Terra. Enfrentei a morte física diversas vezes e ainda deverei enfrentá-la mais 2 ou 3 vezes em futuras reencarnações. O modo por que morreria na minha última existência ficaria adstrito aos ascendentes biológicos da minha família, na qual me reencarnar, e por isso adquiri aquela enfermidade dos rins, que era mais propriamente fruto das tendências hereditárias da mesma. Por meio de um processo desconhecido para vós, eu procurei durante o período de minha enfermidade drenar um resto de toxinas da minha veste perispiritual. Para isso, o leito do sofrimento me fez demorar o tempo suficiente para refletir sobre a minha vida em exaustão, auxiliando-me no reajustamento das minhas emoções, bem como favorecendo o diapasão vibratório e favorável para um retorno mais equilibrado ao lar espiritual do além-túmulo. No além-túmulo, felizmente não desencarnei por acidente ou mesmo por causa de um colapso cardíaco, pois a morte por desprendimento fulminante e violenta sempre o perispírito e causa sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em face da mudança súbita para o plano astral. Só as almas muito elevadas, que na matéria já vivem grandemente afinadas ao plano astral superior, com raciocínios poderosos e vontade bastante disciplinada, é que consegue desencarnar subitamente sem sofrer ou se atemorizar pela mudança tão brusca. Por isso, o modo como desencarnou Jesus ou Sócrates resultaria para muitos num acontecimento da mais penosa angústia e desespero no plano astral. No entanto, para Jesus, cuja consciência já vivia em contato permanente com o reino espiritual, ou para Sócrates, que aceitou a taça de cicuta com
como um inofensivo brinde de aniversário. É óbvio que a desencarnação significou apenas a singela operação de abandonar o vestuário denso, desafogando o espírito que já habitava os planos superiores. Pergunta: é muito comum dizer-se na Terra que os grandes sofrimentos ou agonias no leito da morte resultam de grandes culpas do passado. Há fundamento nessa asserção popular? Atanagilton: durante a enfermidade demorada, o desencarnante tem tempo de ajustar melhor o seu padrão espiritual, examinando os seus feitos bons ou maus ocorridos no mundo material, enfrentando-os com calma e tempo para deles extrair as melhores ilações de culpas ou de méritos. Isto não lhe seria tão fácil de realizar logo às primeiras horas da desencarnação, em face da grande sensibilidade do perispírito, que reage violentamente ao menor pensamento de angústia ou medo. O leito do moribundo não é o detestado leito de dor, como denominam os materialistas religiosos iludidos pelos dogmas infantis. Ele significa a anticâmara da grande viagem, que ainda oferece derradeira oportunidade para qualquer drenação antecipada do psiquismo enfermo, podendo o espírito livrar-se de muito remorso e aflição no espaço por havê-lo corrigido em tempo e ainda na terra. Mesmo na esfera dos negócios humanos, quanto ao acerto das obrigações financeiras para com a família que fica e a orientação espiritual para os descendentes, a alma ainda tem tempo de resolvê-los satisfatoriamente no curso das longas enfermidades. Isso ocorre para se evitar as vibrações tumultuosas que a família confusa e desprevenida emite diante de uma desencarnação prematura, projetando-as em súplica ou queixa àquele que partiu nem sem se harmonizar com as responsabilidades do mundo. Pergunta: poderíamos saber se, em face das condições favoráveis de que gozais na metrópole do Grande Coração, já sois um dos chamados espíritos adiantados, livre dos problemas angustiosos do além? Atanagildo: evidentemente a minha graduação espiritual é boa em relação às situações angustiosas de milhares de espíritos infelizes que ainda vivem apavorados e desamparados no astral inferior. No entanto, considerando bastante precária quando comparada à situação das almas superiores que vivem acima da minha presente moradia astral, a condição de espírito adiantado para mim é muito relativa, pois ainda estamos em degraus bem baixos se considerarmos a infinita hierarquia dos anjos e arcanjos que nos precedem na imensurável escadaria sideral. Representa um modesto grau de consciência nessa escalonada espiritual, assim como entre vós uns manifestam graus mais adiantados e outros mais atrasados do que o vosso padrão atual evolutivo. É certo que já pude alcançar um estado de paz e de compreensão espiritual que me coloca em posição algo venturosa, comparando com a da maior parte da humanidade terrena, que ainda se degladia ferozmente pela posse de tesouros precários, dos galardões dourados ou dos poderes provisórios, que inevitavelmente terão que deixar à beira do túmulo. Na minha última existência terrena não me seduzia mais as quinquilharias terrenas que pesam tanto em nossa economia angélica. Essa paz e compreensão que vos falei é a natureza exclusivamente interior, que representa incessante sustentação vigorosa e equilíbrio nosso espírito, cujo valor indiscutível não trocamos por nenhum tesouro ou prazer sedutor do mundo físico. A comunidade astral do Grande Coração a que me filio no momento corresponde aos ideais e propósitos que já espousava na Terra, com o preâmbulo de minha definitiva procura no mistério do Espírito. O cenário exterior do agrupamento espiritual onde vivo e as relações que se processam entre os seus moradores são de molde a me causarem maior contentamento e estímulo para novas jornadas evolutivas. Pergunta: gostaria de saber qual foi o vosso modo de vida na Terra, a fim de nos inspirarmos no vosso padrão de atividades, uma vez que alcançaste uma situação bastante agradável no além. Atanagildo: não guardeis essa grande ilusão. Não creio que o meu modo de vida na Terra possa servir de melhor roteiro do que aquele que já nos doou o insigne Mestre Jesus, com sua vida tão simples e ao mesmo tempo tão grandiosa. Em amor e bondade ele ofertou-vos a definitiva chave que nos abrirá as portas do céu. O nosso júbilo no além depende exclusivamente do nosso modo de pensar, sentir e agir no mundo material.
mas sob qualquer hipótese, todo o êxito decorre da maior ou menor integração viva do Evangelho de Jesus, uma vez que a minha relativa aventura no espaço dependeu exatamente da aplicação íntima dos postulados evangélicos em minha vida terráquea. O mais aconselhável e sábio não é que sigais os meus passos, mas que procurais resoluta e incondicionalmente a fonte original na qual me inspirei, que é esse admirável Evangelho, o verdadeiro código moral de nossa evolução espiritual na época em que viveis. Pergunta: quando foi realizado o vosso funeral? Sentiste alguma irradiação perniciosa partida da mente dos vossos acompanhantes? Atanagildo: não tive conhecimento do meu funeral, porque perdi a consciência de mim mesmo logo em seguida à minha desencarnação. Quando despertei, já me encontrava naquele agradável refúgio astral que vos descrevi antes. Um trabalho sideral desempenhado pelos mentores espirituais. Não são sempre evitados quaisquer acontecimentos que não produzam mais influências ou modificações no íntimo de nossa alma. A minha presença em espírito ao funeral do meu corpo físico só seria proveitosa se ainda me fosse preciso avaliar a reação psíquica daqueles que me cercavam no mundo material, ou então, se necessitasse saber da posição mental para comigo, por parte de algum adversário deixado na terra. Mas eu partia da crosta sem mágoa ou qualquer diferença vibratória para com alguém, afora certa animosidade para comigo por parte de Anastácio. Eu já possuí um grande treino psicológico no contato humano, assim como resgatar com paciência a dívida kármica para com o meu derradeiro adversário do passado. Aquilo que eu poderia aquilatar e concluir durante a realização do meu enterro corporal, eu já o havia conseguido muito antes de desencarnar. Pergunta: ainda na crença de que nos poderá ser útil conhecer o teor da vida terrena que vos proporcionou alguns benefícios no além, gostaríamos de que ao menos nos desseis uma ideia dos vossos propósitos gerais cultivados na terra. Não estaremos sendo indiscretos ou descorteses para convosco. Atanagildo: eu sou apenas uma centelha espiritual cuja vida está intimamente relacionada com os vossos destinos. Em consequência, não há descortesia em me pedirdes que relate aquilo que é de nosso interesse, que pode servir de aprendizado educativo. Desde muito jovem eu era bastante devotado à filosofia ocultista, profundamente interessado em saber a origem do destino da alma e o destino da alma, e por esse motivo compulsava a miúde todos os ensinamentos oriundos da tradição mística hindu ou dos velhos conhecimentos egípcios. Quando se me abriram clareiras de luz espiritual, principiei a vigiar todos os meus pensamentos e a controlar os meus julgamentos alheios. Assim como o domador vigia as feras que pretende domesticar, esforcei-me muitíssimo para destruir o germe daninho da maledicência que nos é tão comum nas relações humanas, constituindo um mau hábito tão disfarçado que chega a nos lograr inconscientemente. Mesmo quando havia razões lógicas para eu julgar alguém, preferia deixar de lado o assunto e não emitir pareceres antifraternos. Vivia despreocupado das histórias pecaminosas e dos comentários das mazelas alheias. Afastava-me também do anedotário indecente, evitando rebaixar, quer pela linguagem, quer por pensamento, essa nossa companheira de existência, que é a mulher, que passei a tratar com elevado respeito, vendo-a apenas como filha, irmã, esposa ou mãe. Esse respeito estendido mesmo às infelizes irmãs que desencambam para as torpezas da prostituição da carne. Era particularmente simpático e entusiasta para com tudo que procedesse para um sentido universalista e educativo, respeitando o fundo espiritual de todas as religiões, doutrinas sectaristas. Embora não pudesse me furtar de vez em quando a necessidade de esclarecer os religiosos ainda algemados aos seus dogmas, esforçava-me para derrubar a extensa mataria religiosa criada pela ignorância humana, sem que com isso procurasse magoar os fiéis adeptos. Não me preocupava a ideia de saber quem era o melhor, se o pastor protestante, sacerdote católico, o doutrinador espírita, um instrutor esotérico ou outro exorcista. E conhecia em todos os esforços para ensinar a humanidade
assim caminhar para Deus. Sem dúvida, não podia trair os meus novos propósitos no mundo, nem olvidar aquilo que me beneficiaria tanto com a paz e a compreensão íntima. Motivo porque pregava a lei da reencarnação e a lei do karma, de modo positivo e insistente, transmitida ao homem moderno novos conceitos que ainda esclareceriam e valorizava a bondade, o amor e a sabedoria de Deus. Também não guardava a ingênua ilusão de me salvar espiritualmente só pelo fato de manusear compêndios de alto ensino espiritualista, na forma de conhecimentos esotéricos, teosóficos, espíritas, Rosa Cruz, etc. Pois considerava tudo isso apenas como lanternas que muito me poderiam auxiliar no encontro de mim mesmo. Importava-me, antes de tudo, o estado de harmonia espiritual com todos os meus irmãos, sem me preocupar diretamente com as suas doutrinas e preferências. Nunca tive também pretensões ou vocação para salvar profitentes de credos, seitas ou religiões, ou defender princípios religiosos entre adversários, na tola vaidade de demonstrar maior conhecimento da verdade. Acreditava que, discutindo com meu irmão adverso de outro credo, eu desgostaria, o que me parecia bastante anti-evangélico. No entanto, se fosse derrotado nos argumentos aplicados para a defesa do meu sistema religioso simpático, sem dúvida exporia ao ridículo aquilo que não soubesse defender a contento. Entendia, como entendo, que só o amor salva o homem, e não os credos ou filosofias geniais, embora insaciável no conhecimento e incessantemente à procura de novos bens do espírito. Costumava efetuar íntimas consultas a Jesus toda vez que deparava com um problema de ordem fraterna, religiosa, moral ou desfavorável ao meu irmão. Para mim foi fácil viver com todos e sentir prazer nessa afetividade incondicional, porque sempre evitei me tornar um sectarista ou intolerante, algo como um prolongamento enfermo de uma doutrina ou religião. Pergunta: do que nos dizeis, deduzimos que preferisse ser um cristão a ser ligado especificamente a um credo religioso, não é assim, Atanagildo? Exatamente, mas muitas vezes, inspirando-me no Cristo, chegava a ter receio de afirmar que era um cristão e guardava o digno propósito de não me diferenciar dos meus irmãos budistas, muçulmanos, taoístas, judeus, hinduístas ou confucionistas, que por uma índole psicológica particular e atendendo ao seu clima emotivo, seguem doutrinas anteriores àquelas que se inspiraram nos postulados deixados por Jesus. Desde que os ocidentalistas eram cristãos, possuíam o Cristo Jesus, dizia-me a voz divina que para eu estar com todos deveria antes ser crístico e não cristão. Por enquanto, ser cristão é integrar-se com exclusivismo no conjunto dos seguidores do Rabi da Galileia. Ser crístico é fundir-se ao princípio do amor, que é a essência de todos os seres criados por Deus, sendo Cristo a segunda manifestação cósmica indissolúvel do próprio amor de Deus. Aquele que se diz crístico está sempre pronto a se comunicar amorosamente com todos os seres, independentemente da procedência dos postulados religiosos de cada um, graças a essa incessante disposição de afeto incondicional e acentuada despreocupação pelos bens materiais ou preconceitos da moda. A minha desencarnação não produziu choques excessivos na estrutura do meu perispírito, pois já havia logrado certo afinamento vibratório que muito me auxiliou na ascensão para o lugar onde obtive o repouso confortante. E foi esta uma das razões porque também me livrei das situações incômodas do cerimonial fúnebre. Pergunta: não é melhor que sigamos o caminho religioso, doutrinário, filosófico que mais se afine à nossa psicologia espiritual? Dissemos isto porque ainda sentimos certa relutância para tomar parte numa fusão geral das religiões, na qual perdêssemos a nossa característica de simpatizantes de determinado credo. Que nos diz a esse respeito, Atanagildo? Não vos esqueceis de que apenas vos estou dando notícia de minha experiência particular.
É o caso pessoal de um espírito. Essa foi a minha índole que me tornou psicologicamente incapaz de me isolar num círculo religioso ou doutrina particularizada. Embora eu sempre guardasse maior simpatia pelas correntes espiritualistas e yogas da Índia, em cuja região me reencarnara muito maior número de vezes. De modo algum defendo a mistura de conjuntos religiosos, pois é óbvio que com isso ganhareis em quantidade, enquanto perdereis em qualidade. Dentro da ética avançada do Espiritismo, alicerçado pelo Código Moral do Evangelho, a ordem é de amor incondicional, de respeito completo por qualquer doutrina ou seita que esteja aquém ou além dos postulados espiritistas. Quando me dediquei ao estudo da codificação de Kardec, o meu coeficiente de ternura, afeto, tolerância e fraternidade ainda mais se ampliou. Assim como a chuva benéfica em terreno ressequido, em seiva, as plantinhas emurchecidas. Tudo depende, portanto, do sentido em que tomardes o vosso caminho, porque se os credos são dos homens, o amor de Jesus é a doutrina de Deus. Colônias no astral, aspecto geral. Pergunta. Sendo certo que, em virtude das desencarnações, há uma constante migração de espíritos da Terra para o astral, onde terão de se agrupar conforme o seu caráter ou adiantamento espiritual, somos levados a crer que isto obrigaria a criação, fundação constante de colônias, onde esses espíritos devam ser recebidos e educados. É assim, Atanagildo? Sem dúvida, pois assim como na Terra se multiplicam as tarefas de educação e assistência social, quer pelo crescimento contínuo de sua população, quer pelo seu progresso, também se torna necessária a fundação de novos núcleos na esfera astral adjacente à Terra, para atender aos desencarnados que chegam. E o problema no astral ainda é um tanto complexo, porque na formação das comunidades espirituais as almas devem ser congregadas, tendo em vista especialmente as condições morais, enquanto que na Terra elas se agrupam por tipos raciais, formando países e nações irmanadas pelos mesmos costumes e tradições. Por isso é intensa a operosidade dos espíritos nas regiões que circundam o globo terrestre, onde as condições das comunidades de espíritos desencarnados têm por fim ajustá-los ao meio a que fizeram jus na conformidade de seus procedimentos no mundo terreno. Pergunta: por que motivo se torna mais fácil resolver na Terra esse problema de fundação de novos núcleos humanos, quando, ao que nos parece, seria mais facilmente resolvido no espaço? Atanagildo. Enquanto a metrópole do Grande Coração supervisiona perto de 3 milhões de espíritos dispersos pelo mundo astral, precisando manter um mesmo padrão vibratório psíquico entre criaturas tão heterogêneas, só na área do Brasil pode-se agrupar 1 bilhão de seres das mais diversas condições, bastando que estes resolvam o problema fundamental de roupa, alimento e abrigo. Entretanto, as comunidades benfeitoras do plano astral encontram as maiores dificuldades para a mesma organização, porque só a harmonia psíquica é garantia de equilíbrio, de êxito para o cargo de desencarnados oriundos das mais contraditórias posições no orbe material. Em lugar de se atenderem às satisfações efêmeras e necessidades provisórias do homem, o problema fundamental é o de desenvolver a essência íntima dos espíritos que aqui aportam. É justamente para atender a tanta heterogeneidade de padrões psíquicos que os espíritos benfeitores continuam a organizar novos oásis de socorro no seio do astral inóspito em torno da Terra. Quantas vezes espíritos provindos da mesma família consanguínea terrena separam-se para zonas diametralmente opostas assim que atravessam a fronteira da sepultura? Como equilibrar tantos matizes psíquicos no além, se não forem criadas mais oportunidades de socorro e de renovação espiritual? Pergunta. Essas colônias recém-fundadas desenvolveram-se naturalmente ou são fruto de planos previamente estabelecidos? Atanagildo. Na esfera astral, a vontade disciplinada dos espíritos superiores pode intervir periodicamente no meio,
arregimentando as vontades menores dos seus moradores, para então renovar a paisagem e as instituições existentes, na conformidade do progresso das comunidades. Assim como a metrópole do Grande Coração é fruto de estudos, sugestões, planos e inspirações que os seus fundadores buscaram em coletividades das esferas mais altas, já existem entre a crosta e a nossa moradia astral muitas outras colônias e agrupamentos intermediários que foram edificados sob moldes e planos de nossa própria comunidade. Assim como, à medida em que aumenta o coeficiente mental, científico e artístico do homem encarnado, também se multiplicam as exigências para a modernização das suas cidades. Também as astrais já existentes se modernizam e outras se formam para servir de novas colônias de desencarnados. Pergunta: a metrópole do Grande Coração foi fundada por espíritos que desencarnaram no Brasil? Atanagildo: quando a fundaram, eu me encontrava na Índia. Assim que desencarnei, foi recolhida a colônia hindu, que superintendia aquela região. Entretanto, com a metrópole do Grande Coração, estava de posse de sua história. Tive a oportunidade de conhecer o seu passado e saber dos seus fundadores. A ideia de sua formação partiu de espíritos desencarnados no Brasil, para a qual haviam emigrado logo em seguida ao seu descobrimento por Pedro Alves Cabral. Antes de encarnar, já havia aceitado a missão de habitar a terra brasileira e em seguida a sua desencarnação. Fundaram uma colônia de desencarnados na zona astral correspondente, a qual é hoje a metrópole do Grande Coração. O progresso se fez incessante nessa comunidade, ainda jovem, graças ao ingresso de novos espíritos que desencarnaram no Brasil. No entanto, muitos desses espíritos não eram propriamente brasileiros, mas oriundos da França, de Portugal, da Espanha e da Holanda, e que, obediente aos planos do alto, desencarnaram por ocasião das invasões estrangeiras e de encontros beliciosos. Assim, desligaram-se em nível astral dos seus países de origem situados na Europa e mais tarde tornaram ainda a se encarnar na nova pátria, como também sucedeu comigo. Esses espíritos exilados do seu meio geográfico eletivo renunciaram então ao seu velho temperamento racial europeu para incorporar o seu patrimônio espiritual à comunidade brasileira, que ainda era constituída de espíritos incipientes. Pergunta: a metrópole do Grande Coração foi fundada também no seio de fluidos agressivos? Atanagildo: sim, a sua fundação lembra o que aconteceu com as grandes metrópoles terrenas, com seus edifícios modernos, sua iluminação e jardins atraentes, que também nasceram no seio de regiões selváticas e perigosas. Hoje, os moradores da metrópole, aqueles que visitam, deslumbram-se com a beleza do caçário refulgente, o fascínio da vegetação criada por mãos de fada, mas ignoram o imenso sacrifício e a abnegação despedido pelos seus fundadores, a fim de se criar mais um núcleo de socorro e educação espiritual. Pergunta: a metrópole do Grande Coração é então uma comunidade mais elevada do que certas colônias de espíritos que conhecemos por meio de obras mediúnicas, onde se recolhe almas perturbadas? Atanagildo: em face do progresso incessante do espírito humano, as comunidades transitórias do mundo astral também evoluem depois que se dedicam a serviços aflitivos. É certo que a nossa metrópole atualmente é um agrupamento venturoso e caracteristicamente educativo, que atende mais aos espíritos selecionados vindos da crosta do que mesmo aos problemas particulares das almas aflitas e perturbadas do astral, no astral, após a travessia do túmulo. Entretanto, ela possui departamentos corretivos e de socorro espiritual que estão localizados nas zonas abismais, à distância da comunidade, sem ligações íntimas que possam perturbar o seu padrão vibratório. Inúmeras equipes de trabalhadores encarregadas da renovação desses espíritos infelizes operam ali em dispensários e estalagens supervisionadas pela metrópole, favorecendo ensejos para que se transformem em novas comunidades astrais. A metrópole também se iniciou como um singelo núcleo de atividade socorrista aos espíritos sofredores do astral inferior.
sofrendo o terrível bombardeio mental das almas delinquentes e do desregramento dos encarnados que ali aportaram. No entanto, o serviço sacrificial de amor ao próximo foi elevando o padrão vibratório espiritual da cidade, para em seguida torná-la uma anticâmara dos panoramas angélicos das coletividades dos planos superiores. A metrópole é fruto natural de um trabalho digno e persistente, inspirado sempre pelo amor ao próximo, pois nunca faltaram elevadas e incessantes sugestões dos mentores siderais para que tanto encarnados como desencarnados transformem para melhor o lugar em que habitam. Sob a disciplina heróica e a vontade disciplinada, os monturos do vosso mundo podem ser transformados em roseiras e as rochas maciças em confortáveis habitações de repouso ao corpo e alegria à alma. Pergunta: existem equipes de espíritos especializados em proceder à fundação de colônias no mundo astral? Atanagildo: nem sempre há o determinismo de se fundar uma cidade astral. Esta pode nascer naturalmente em torno de uma estalagem, de um posto de socorro ou de uma instituição avançada num seio de fluidos densos. As fundações deliberadas obedecem a uma orientação mais ou menos igual à Terra. Elas progridem e evoluem à medida que aumentam a sua população. Também não são precisas equipes adestradas para tais realizações. Contamos com abnegados pioneiros que enfrentam heroicamente os fluidos nocivos exalados pelos charcos pestilenciais e pelos coágulos de substância mental deletéria que se produzem no desregramento da própria humanidade ali existente. Esses espíritos abnegados e destemidos não recuam diante das exigências mais sacrificiais que terminariam desanimando os mais intrépidos homens terrenos. Pergunta: e não ocorrem acidentes ou surgem enfermidades decorrentes desses trabalhos sacrificiais e dos fluidos tão agressivos do astral inferior? Atanagildo: sem dúvida ocorrem fracassos, enfermidades, esgotamentos e lesões perispirituais nos mais ousados. No entanto, assim como com esses heróis que se sacrificam prazenteiramente pelo bem da comunidade, aqui também os conhecemos. Muitas almas corajosas que se devotam a fundar núcleos de atividade espiritual no seio da substância adversa e ainda agravada pelo teor magnético produzido pela humanidade desregrada, retardam a sua aventura espiritual e restringem o seu voo mais alto, preferindo aceitar o sofrimento decorrente desses pântanos, a fim de servir aos espíritos infelizes. Depois de cumprir as suas abnegadas tarefas, também precisam de tratamentos especiais, a fim de drenar os tóxicos que lhes golpeiam a organização delicada do perispírito. Assim como tereis necessidade de estipar do vosso traje alvíssimo as nódoas de substâncias deletérias. Pergunta: pensamos que o espírito, quanto mais evoluído, mais poderá se imunizar contra as agressões do meio ambiente. Porventura, esses heróis desencarnados também não poderiam operar nesses charcos agressivos sem que ocorresse qualquer lesão nos seus envoltórios superiores? Atanagildo: a imunidade contra o meio decorrente do maior aprimoramento espiritual deve ser entendida na esfera moral, pois na material não se pode eliminar as reações naturais e disciplinadas por leis correspondentes a cada plano de manifestação da vida. Deveis saber que as almas superiores que operam nessas regiões tão agressivas descem vibratoriamente até o nível das reações energéticas do meio inferior e por esse motivo ficam sujeitas aos impactos das forças que manuseiam. Assim como não podeis aprisionar um raio de luar num pote de barro, nenhum espírito superior poderá agir diretamente sobre os planos astral e material mais abaixo de si, se não se submeter à necessária redução vibratória e então atuar no meio escolhido.
É evidente que depois dessa descida vibratória o espírito há de ficar à mercê do meio em que passa a operar, à semelhança daquele que cai magneticamente em plano inferior, por efeito do seu peso específico e simpático ao ambiente vibratório. Sem dúvida, por mais delicado que seja o traje finíssimo do fidalgo, ele não se livrará dos rasgões provocados pelos espinhos da mata virgem. O que a veste de couro do campônio pode evitar com facilidade. Não é a borboleta uma expressão viva, mais delicada do que o sapo? No entanto, que poderia fazer mergulhada no gás de metano dos pântanos em que o batráquio vive tão alegremente? Pergunta. Como é que essas colônias podem se tornar agradáveis depois de edificadas na mesma substância deletéria e tão agressiva? Não deveria predominar nelas o efeito do meio corrompido? Assim como uma cidade edificada nos polos não se livra do frio, ou qualquer metrópole no Equador não escapa do calor? Atanagildo, entrais em confusão quando tomais o mundo terreno com sua matéria grosseira para, por meio dele, avaliardes a natureza sutilíssima do mundo espiritual, que é regido por outras leis que ainda desconhecidas do mundo físico. É o caso de alguém querer escovar o raio do sol, só porque também pode escovar a poeira das vidraças por onde ele atravessa. Uma cidade terrena edificada sobre o deserto do Saara poderá muito bem modificar o seu clima e transformar-se em oásis, desde que a ciência humana canalize para ali a água, fertilize o solo, crie sistemas de chuvas artificiais e irrigações e construa retratores de eletricidade que possam atenuar o clima cáustico. E nos polos podereis introduzir muitas modificações louváveis e no seu clima regelado, graças aos abençoados recursos da eletricidade, que muito breve lá empregareis. Mas em nosso caso o processo é outro. Encontramos-nos no mundo interior do espírito, onde a força motriz principal é o de outra natureza dinâmica de ação, predominando a força dos sentimentos e dos pensamentos. Esta se constitui nas principais ferramentas e instrumentos de nosso uso, embora nas regiões mais densas do astral inferior se requeiam outras energias e processos rudes, que às vezes se assemelham bastante aos dos terrenos. Os espíritos lidam com fluidos densos, viscosos e enfermiços, que lhes aderem vigorosamente aos poros do perispírito, assim como a graxa se infiltra no linho alvo. Não podeis avaliar os extensos lagos de substância repugnante e agressiva que paira ao nível de certas regiões da crosta, fazendo lembrar vastos desertos sufocantes, ou então regiões pantanosas e assustadoras do orbe terráqueo. Pergunta. Como se pode compreender esse heroísmo dos espíritos que operam nessas regiões astrais? Tá, Gildo. A pronunciado espírito de renúncia pessoal nos que vão trabalhar em tais ambientes repulsivos, porquanto nenhum interesse monetário ou vaidade os impulsiona em suas tarefas, a não ser um grande amor por aqueles que se debatem pela falta de oásis benfeitores. No mundo material é fácil construir-se povoações sobre os charcos, vasos ou regiões inóspitas, graças à gigantesca maquinaria moderna, de que os homens se utilizam para a drenagem satisfatória dos pântanos. Mas o processo aqui difere muitíssimo e se torna quase indescritível para o vosso entendimento, quando se pretende realizar tarefas superiores na substância opressiva no mundo astral inferior. Na Terra faz a drenagem dos pântanos pelo processo de decantação do lodo, até ressultar a matéria sólida. No entanto, o processo aqui é por substituição penosa dos fluidos do meio. É uma tarefa que exige o máximo de heroísmo desses espíritos edificadores, muito semelhantes a verdadeiros transformadores vivos, substituindo fluidos deletérios do meio ambiente, ainda superando as emanações da mente desequilibrada dos desencarnados para ali transferidos da Terra.
Pergunta: gostaríamos que nos explicasse a natureza do processo da substituição de fluidos capaz de melhorar o astral selvático durante a fundação de novas colônias, em lugar de se fazer a drenagem dos pântanos, como é comum na Terra. Atanagildo: já expliquei a Lures que nos agrupamentos humanos de moral subvertida registra-se um verdadeiro acúmulo de fluidos desregrados que são produzidos pelo pensamento desordenado no trato das paixões animais. O mesmo acontece nas colônias ou cidades trevosas que existem no seio do astral inferior, povoadas só por espíritos desregrados, que se convertem em verdadeiros depósitos de substâncias mentais subvertidas. Mas o fenômeno se inverte quando se trata de agrupamentos já integrados por almas benfeitoras de alto poder vibratório energético. Então os fluidos nocivos do meio se substituem por outros benéficos, atraídos pelos bons pensamentos, num processo que também se poderia chamar de decantação fluídica. Assim, esses núcleos, embora fundados em região astral inóspita, integram-se por espíritos cujo psiquismo é superior ao meio em que passam a habitar, funcionando como verdadeiros filtros espirituais, que purificam o ambiente com salutar substituição fluídica. O seu energismo sublime termina dissociando e purificando o ambiente nefasto. Pouco a pouco a região se transforma em abençoada clareira situada no deserto das forças astrais que eram originalmente agressivas. E então os fluidos danosos tendem a se afastar para suas zonas eletivas, situadas no charco sobre a crosta terráquea. Assim como a higienização e iluminação das cidades terrenas força a mudança das esferas dos répteis para a mataria, também a substituição dos fluidos deletérios das regiões astrais força a mudança das entidades que ali se sentiam bem, até então por estarem em afinidade com o ambiente. Pergunta: poderia nos dar uma ideia dessa afinidade com o ambiente a que vos referiste, Atanagildo? Como os fluidos astrais são de assombrosa plastia, quer sob a atuação do pensamento, quer pelas emoções do espírito, essas regiões inferiores onde se criam novas povoações e que são impróprias ainda a uma vida mais evolutiva, costumam estar repletas de edificações infantis, grosseiras e por vezes repulsivas, porque foram delineadas pelas mentes incultas de espíritos primitivos ou pelas dos selvagens que ali viviam em seu mundo rudimentar, nos seus campos de caça. De vez em quando ainda se nota na atmosfera reinante nesses locais o odor enjoativo da vida primitiva e das práticas impuras dos seus antigos habitantes. Os seus costumes repugnantes e os seus condicionamentos trazidos da antropofagia do mundo físico restabelece a formação de certos panoramas que são desagradabilíssimos às almas de natureza mais elevada. Os espíritos nômades dos selvagens ficam impregnados de seus estigmas interiores e de elementos nocivos que imprimem no astral um cenário perfeitamente decalçado de sua tosca vida terrena. Eles vivem desencarnados no além, mas na ignorância de se encontrarem fora do corpo carnal, porque ainda são incapazes de perceber que mudaram de plano vibratório, visto que ao desencarnar se encontram em um mundo selvagem, adrede preparado pelas mentes dos outros companheiros que os precederem na viagem ao além. Confundem os panoramas do astral com os cenários que deixaram suas vidas terrenas. Como desconhece o calendário do civilizado e são fracos de raciocínio, não têm noção do tempo e não sabem se desencarnaram ou quando isso aconteceu. E assim prosseguem alegremente em suas relações comuns, convictos de que ainda se encontram atuando na vastidão das florestas do mundo material. Pela lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, os selvagens são atraídos para as zonas inóspitas do astral, onde se ajusta perfeitamente a casa e causam a rudeza do seu perispírito, com a ação das energias inferiores do meio. Daí a lenda que os civícolas terrenos transmitem de geração para geração, de que seus mortos passam a viver nos campos de caça, e as suas sepulturas devem ser guarnecidas com armas e utensílios de que hão de precisar na outra vida. Muitos agrupamentos, colônias e cidades socorristas de desencarnados que foram codificados em antigas zonas repletas de estigmas silvícolas já lograram
se constituem em sublimes clareiras de luz, como a metrópole do grande coração, cujo padrão vibratório superior dissolveu a substância deprimente que ainda existia acumulada pela rudeza psíquica dos selvagens. Pergunta: não conviria higienizar o astral de tal modo que todas essas colônias ou florestas silvícolas se transformassem em agrupamentos civilizados para melhor influírem nas almas primitivas e conduzi-las a um melhor entendimento espiritual? Atanagildo: não seria conveniente que se extinguissem no astral as florestas de castro silvícolas, porque elas ainda lhes servem de verdadeiro caldo de cultura psíquica e de ambiente adequado à expansão de suas consciências ainda imaturas. Mesmo na Terra, apesar de considerável progresso já conseguido pelas suas metrópoles, ainda existem agrupamentos selvagens que não podem se situar na faixa do homem civilizado. Esses seres primitivos não devem ser violentados em sua linha psicológica, nem expulsos do cenário de formas familiares que lhes constituem um ponto de apoio bastante necessário para amadurecer o seu entendimento rudimentar e os levar até a ética convencionada pelos civilizados. Eles também são alvo de atenção dos preceptores mais altos, que lhe proporcionam recursos gradativos para melhor ajudá-los na compreensão da espiritualidade. Deus tanto assiste aos seus arcanjos constelatórios, que comandam e alimentam os sistemas solares, como atende às consciências ainda embrionárias dos seus filhos primitivos, das florestas, cuja razão ainda não pode se desenvolver, e a distância da ruidosidade belicosa das tabas primitivas. Mas é óbvio que esse tratamento a assistência espiritual deve se fazer de modo suave, sem violentar o entendimento rudimentar do silvícola. Enquanto os campos de caça do mundo astral ainda servem aos imperativos da razão selvagem, as altas esferas auxiliam o espírito do homem, evoluindo e se libertar das formas ilusórias dos mundos planetários. Pergunta: isso quer dizer que é de suma importância a existência dessas colônias astrais de vários aspectos e condições evolutivas, a fim de poderem se processar com êxito as reencarnações desses espíritos na Terra, não é assim, Atanagildo? Pela lei de correspondência vibratória no cosmo, os bugres também requerem a seu prévio ajuste energético no seio de suas florestas astrais, a fim de mais facilmente se encaminharem para a reencarnação nas massas terrenas. Esses agrupamentos, colônias e metrópoles astrais que se situam no interior da aura que circunda o globo terráqueo, tanto serve para controlar as reencarnações e desencarnações dos espíritos, como ainda atende à multiplicidade de novas consciências que ascensionam continuamente para a razão mais alta. Pergunta: por que motivo esses selvagens não dão conta dessa grande diferença de leis entre o mundo físico e o astral e continuam crentes que ainda permanecem na matéria, Atanagildo? As leis que regulam as relações do cosmos são sempre as mesmas, mas a sua aplicação varia em conformidade com o plano de atividade espiritual. O homem que puxar a sua orelha de carne com a sua mão de carne, certamente há de sentir uma reação tão dolorosa quanto for a força que empregar nesse ato. Mas o espírito desencarnado que puxar a sua orelha etérica com sua mão etérica há de sentir a sensação dolorosa de modo mais intenso e bem mais vivo. Isso acontece por causa da lei de correspondência vibratória, pois um ato etérico torna-se mais sensível porque se realiza num plano mais sutil. Isto é lógico e sensato. Ilógico e insensato seria o caso de o espírito encarnado resolver puxar com a sua mão de carne a sua orelha etérica, ou então pretender mover a sua orelha de carne com a sua mão etérica, pois enfrentaria um conflito com as próprias leis que regulam a ação e a reação em cada plano vibratório. Não há ilogismo no caso do raio de luar se refletir num frasco de cristal. A insensatez seria pretender
pretender-se aprisioná-lo no referido frasco, pois isto contraditaria a lógica da lei que regula a produção de cada fenômeno no seu campo vibratório simpático. Eis porque não há que estranhar no fato de os silvícolas desencarnados continuarem a sua vida turbulenta nos campos etéricos de caça, que também existem no além-túmulo, já que existe perfeita correspondência vibratória entre os seus corpos etéricos e as florestas também etéricas. Não ocorre qualquer contradição entre os atos dos silvícolas e as leis do meio ambiente. Por isso, eles não podem dar conta da diferença de leis a que vos referis. Acontece também que as suas reações são muito mais vivas e positivas do lado de cá, porque se resistem no plano vibratório, mas é eletivo e receptivo à sensibilidade aguçada do espírito livre do corpo carnal. Ademais, embora esses selvagens desencarnados atuem por meio de um corpo mais leve, como é o perispírito, e sua imaturidade espiritual ainda não lhes permite efetuarem raciocínios e comparações que lhe possam fazer compreender o fenômeno de sua morte no plano físico. Para eles, a vida continua da mesma forma como ocorria na matéria, porque tanto na Terra como no astral eram e continuam a ser orientados pela mente instintiva, principal responsável pelas suas consciências infantis. O que eles pensam é que foram transferidos para outras tábuas ou tribos, sem poder concluir inteligentemente a respeito das mutações da vida espiritual. É certo que algumas vezes eles se sentem surpresos e doutra feita até melancólicos, quando tentam intervir na vida dos seus descendentes ainda encarnados, sem poder compreender os motivos porque a parentela silvícola não lhe atende às gesticulações e aos apelos guerreiros. A vida além da sepultura, Ramatiz, Atanagildo e Exílio Mais.